Primeira pergunta do Ivan Halpe, da TV Globo. Boa noite, Paulo Souza. O Flamengo desperdiçou 4 chances de ser campeão da Supercopa na disputa de pênaltis, algo que é bem incomum. Na sua visão, o que explica esses erros? Aquilo que construímos, penso que na primeira parte fomos, dentro do equilíbrio, fomos bem superior na criação de oportunidades claras, no meu entender com um erro técnico, seja do árbitro e do VAR, onde pode haver uma expulsão no 1 para 1 do Bruno, que pode se isolar, uma decisão, no meu entender, muito clara, com uma grande oportunidade para nós, em que pode criar desequilíbrios no próprio jogo, porque as leis estão bem claras. E na segunda parte continuamos a fomentar a nossa qualidade, procuramos e conseguimos, e temos vindo a conseguir cada vez mais, e hoje conseguimos fazer contra uma equipa que é campeã, que é o Atlético Mineiro, que na época passada foi sem dúvida bem superior, e que hoje demos muito mais profundidade, criámos-lhes muitas dificuldades, e mesmo após o empate tivemos mais 2 oportunidades importantes, uma com o Vitinho e sobretudo uma com o Lázaro, para podermos fechar desde aí o jogo e nem chegar às grandes penalidades. Sobretudo, o que me parece a mim é que a nossa equipa tem que dar um passo, o nosso elenco individualmente tem que dar um passo diferente, ou seja, é uma equipa que já tem alguns anos, há 4 anos construiu vitórias importantes pela qualidade e pelo talento, e hoje, em termos de espírito, é uma equipa que tem que ter a mesma fome de conquistar do que teve no início desta construção deste elenco. Eu penso que foi claro e evidente que nós somos superiores como equipa. Tivemos um público fantástico que entendem a qualidade que nós temos. Agora esse é o passo e o grande desafio que todos nós temos que ter para podermos reverter aquilo que nos está reservado, que é ganhar num clube grande e com uma nação muito potente atrás de nós, para nos podermos irmos empurrando como hoje nos empurrou. Pergunta do Fred Gomes, do GE. Globo. Paulo, na sua visão, a mudança de característica com o Diego no lugar de Bruno Henrique fez o Flamengo perder volume? Acredita que foi seu grande erro no jogo? Discordo, porque o volume fomos nós que fomos criando mesmo após o empate, ou seja, vem quando ele está um pouco, ou seja, vem de uma situação em que podemos defender melhor, sabíamos perfeitamente que isso aconteceu uma ou outra vez no jogo, ou seja, após nos corredores laterais, procura do segundo poste em termos de cruzamento, não tivemos a felicidade de defender bem esse mesmo cruzamento, não só evitando o cruzamento, porque devemos estar mais próximos, mas como também o cruzamento já no segundo posto, podemos defender melhor. Mas o volume foi criado, como eu lhe disse anteriormente, ou seja, após o empate, já com o Diego no campo. Claro que o Diego é muito diferente do Bruno Henrique, aliás, não temos nenhum outro jogador igual ou com características que nos possa dar continuidade a tudo aquilo que o Bruno Henrique dá ao jogo, e daí termos tomado essas mesmas decisões. E essas mesmas decisões, o que aconteceu, e volto a repetir e a frisar bem, tivemos mais, penso eu, 3, uma delas meia oportunidade, com remate frontal do Vitinho, que poderíamos aproveitar um pouco melhor, e depois tivemos 2 lances de golo para podermos finalizar. Uma no cruzamento com o Lázaro, mesmo muito próximo da linha final do golo, onde podemos decidir melhor, e outra do próprio Vitinho, com remate cruzado, que também podemos melhorar. Repito, sobretudo, é este espírito que eu falei, ou seja, um espírito de fome, de conquista, como nunca ninguém conquistou nada antes, e isso, no meu entender, esse é o grande desafio para todos nós, para podermos ser felizes em cada jogo.
Pergunta do Matheus Dantas, do Lance. Paulo, você já havia identificado em outras partidas que o time precisava ter uma eficiência maior na hora de definir as jogadas. Hoje, no tempo normal e nos pênaltis, esse voltou a ser um problema. É uma preocupação para a sequência da temporada? O que fazer para melhorar nesse aspecto? Bom, eu repito, para mim, para melhorar, é melhorar esta fome, esta determinação de querer ganhar. Acho que este é o grande desafio que todos nós temos que ter. Este é o espírito que nós temos que ter. Como nada tivéssemos, a humildade de percebermos que nada ganhamos. Ou seja, tudo aquilo que ganhamos está para trás. O presente é o importante. E este é o desafio para cada um de nós. Pergunta do Sidão Marinho, Litoral News. Paulo Souza, o torcedor do Flamengo ficou se perguntando o motivo do Gabigol não ter cobrado o pênalti decisivo na 12ª cobrança. Qual a razão do Vitinho ter cobrado? Bom, nós decidimos os 5 primeiros e a ordem dos 5 primeiros e decidimos com a equipa, com todo o elenco, que as decisões eram tomadas após esses mesmos 5, ou seja, houvesse continuidade, quem se sentisse melhor entre eles tomassem essas decisões. Pergunta da Letícia Marques, coluna do Fla. A parte psicológica tem sido um assunto bastante abordado no Flamengo. A questão, inclusive, já foi falada por você em outras coletivas. Em uma final, você optou por tirar as principais lideranças da equipe e, consequentemente, ficou sem elas para a disputa de pênaltis. Qual foi o motivo desta decisão? Volto a repetir, para mim não tenho dúvidas nenhumas que tudo foi feito certo. Repito que quem entrou trouxe até ao final volume de jogo suficiente para não chegarmos nem sequer aos penaltis. Nós tivemos as grandes oportunidades logo após o 2-2 para podermos resolver o jogo antes de chegar às penalidades. É certo que tivemos 4 momentos, mesmo nas grandes penalidades, de isso acontecer. Volto a repetir, para mim, no meu entender, esse espírito de fome, de determinação, de que ninguém ganhou nada ainda e que queremos e que temos essa fome para ganhar, vai ser determinante no futuro próximo. Pergunta da Isabelle Costa, S1 Live. Paulo, você enfrentou o El Turco, que comanda o Atlético, que também é um treinador estrangeiro, assim como você. Ainda há muita resistência no Brasil pela presença de treinadores que não sejam daqui. Gostaria que você pudesse falar sobre a presença de técnicos que não são daqui no futebol brasileiro. Acho que não é só no futebol brasileiro e um pouco por toda a Europa. Esta globalização permite a todos nós podermos crescer, podemos interagir, podemos ver um pouco como cada um faz e permite-nos evoluir. Houve técnicos brasileiros que foram muito felizes em Portugal, em que foram recebidos da mesma forma como eu fui recebido, ou seja, de braços abertos, com muito carinho, amor. Claro que, em geral, há sempre uma ou outra pessoa que não pode ficar descontente. Eu penso que nós temos que olhar como uma oportunidade de crescimento pessoal. E isso foi aquilo que foi a acontecer. Hoje, o futebol, a Premier, é a grande referência no futebol mundial. Bem enraizada do que era o futebol inglês, e houve essa mudança. Foi resistente, claro que as mudanças são todas resistentes, mas pouco a pouco foram percebendo a importância desta interação, do que podiam trazer e do próprio melhoramento. E hoje, cada vez mais, o futebol inglês e a Premier é uma grande potência. Há treinadores muito bons brasileiros aqui, fora, com certeza, estão por muitos países, e com esta globalização dá a oportunidade a todos de poder exercer o melhor de si mesmo. Pergunta do Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Em que a perda do título pode prejudicar a sequência do trabalho visando as demais competições? Eu penso que pode melhorar, sobretudo, porque aquilo que eu tenho vindo a dizer e vou reafirmar mais uma vez, esta perda deste título, com um volume daquilo que nós criamos, a superioridade que nós tivemos no jogo, mesmo com as mudanças que
tivemos, todos aqueles jogadores, nós hoje tivemos o Lázaro a primeira vez numa final destas, aquilo que ele trouxe, a velocidade que trouxe, a capacidade que trouxe, teve uma oportunidade de golo no tempo que teve em campo, fez uma assistência, o próprio Vitinho teve mais duas situações, ou seja, penso que todos os jogadores que entraram conseguiram trazer mais algo para a equipa. Volto a repetir, esta é uma oportunidade para podermos crescer em humildade e reconhecer que tudo aquilo que ganhamos nos anos anteriores não é suficiente para poder continuar a ganhar no futuro próximo. Penúltima pergunta, Raflamelo, canal Raflamelo. Hugo Souza voltou a falhar na partida de hoje e ainda desperdiçou um pênalti. Você já conversou com o atleta após a partida? E você enxerga a necessidade da vinda de mais um goleiro? Bom, eu reverto a pergunta fazendo uma pergunta. Não acham que o Hugo teve muito bem neste jogo? Em termos de concentração, dentro da idade que ele tem? Defendendo as balizas do Flamengo, que é uma pressão constante, penso que o Hugo teve muito sereno, em termos posicionais esteve muito bem, maioritariamente teve todas as decisões corretas, defendeu 2 penaltis, deu-nos a oportunidade de podermos ganhar este título perante outros batedores, por isso reverto, será que não jogou ou que não teve assim tão bem quanto essa pergunta retrata? Última pergunta, Gustavo, do canal Gustavo Henrique dando choque. Paulo, por que Marinho e Pedro não entraram no jogo? Porque Lázaro e Vitinho, sobretudo, nesse posicionamento mais de ataque, ofereceram grande volume, grandes possibilidades de podermos ganhar esse mesmo jogo. É normal que quando se perde se pergunta porque é que os outros ficam no banco, mas acho que temos que ser muito mais reais, mais objetivos e reconhecer que os 2 que entraram, tanto o Marinho como o Lázaro, tiveram muito bem no jogo, trouxeram muito volume, repito, o Lázaro teve uma assistência de golo, teve mais uma oportunidade de golo, o Marinho e o Vitinho 2 possibilidades, praticamente não perdeu bola, defendeu bem, deu velocidade ao jogo, acrescentou ao jogo aquilo que a equipa necessitava para podermos vencer antes de chegar aos penaltis.